Fala meus amigos, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos trocar ideia com um cara que faz muito tempo que eu quero gravar, na verdade muitos anos, né? Porque já faz uns 5, 6 anos que eu quero gravar com ele, nunca consegui e eu acho que vocês merecem saber um pouquinho da história dele, então vai ser um vídeo bem legal, nós vamos tratar sobre vários assuntos, o início dos aplicativos, o que mudou, a trajetória dele, a história dele, perrengue, coisa boa e porque ele está em São Paulo também. Mas vamos lá! Olha quem tá aqui, Fernando Floripa. Fala, meu amigo, tudo bem? Estamos? E aí? Se apresenta para quem não te conhece. Fala aí, pessoal, Floripa na área. Se você não me conhece, motorista de aplicativo desde 2016. Olha aí. São quase 10 anos na luta, né? Ou na loucura, né? Depende do seu ponto de vista. E ele veio para São Paulo passar uns dias aqui rodando, né? Tá rodando aí com o BYD, o King, né? O King. Fazendo aí, conhecendo a categoria 99 Electric Pro. Pois é, eu vim experimentar tudo. Eu já queria rodar com esse carro tinha bastante tempo e não conseguia ninguém que me emprestasse um. Aí depois de muita luta, arrumei esse aqui. E também queria vir para São Paulo para conhecer o Electric Pro, né? Porque todo mundo fala, pô, a categoria que paga mais que Black, assim, não, eu sou obrigado a ir lá para ver de perto, né? E rapaz, não é que paga. Mas eu já segurei, Bom, já vai vamos contar. falar sobre isso, mas mais pra frente. Vamos falar primeiro sobre muitas coisas do Fernando. Então, acho que vamos pra dentro do carro ali, que eu acho que vai ficar com a acústica melhor. Fica com menos barulho. Vamos lá, que aqui, ó, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês muito interessante. Estamos aqui no Shopping Moca. Olha a quantidade de base para carregar o carro. E aqui tem uma coisa muito interessante. Você paga o estacionamento R$20 e só paga isso. E olha só, ali tem uns motoristas também carregando, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, eu não vou nem contar, deve ter uns 25 pontos de carregamento. É uma opção, se você que precisa carregar um carro aí... E não paga carga. Não paga carga, paga o estacionamento. Paga só o estacionamento. E aí pelo menos é um lugar que você consegue ir no banheiro, né? É um lugar que você consegue... Tomar um café. É um lugar legal. Comprar um presente pra patroa. Mas vamos lá, aquela olha lá, o graça. carro. Esse é o King. Esse é o King, BYD King. BYD King, um carro aí que pega Black, pega o 99 Electric Pro, tem saída de ar-condicionado aqui atrás, um carro bem legal, bem interessante, ó, mas já tá sujo, hein? Pois Olha é, aí, não tem tapete da não tem capaz, ó. Não tem capaz. 5 passageiros, o carro já fica... O cupom Floripa dá mais desconto, hein? Olha aí, hein? Vou dar essa moral pra ele, mas usa o meu, hein? Tô brincando. Mas vamos lá. Puxa o banco pra trás que ele tá Vamos pouco lá, tempo, gente, tá vamos pouco, gravar. né? Rapaz do céu, cara. O Corolla é elétrico dos dois lados, não? Não, o Corolla é só do lado O do... passageiro. Só do lado do passageiro, Esse é o primeiro carro que eu tenho que tirar o chapéu pra BYD que eu vejo. Sim. Que tem elétrico dos dois lados. Porque, tipo, o Dolphin Mini, o meu Dolphin Mini tem elétrico, mas só o do motorista. Olha aí. Assim, pô, cara, se vai botar, bota os dois, né? Pra ficar igual. Que economia sem noção, né, cara? Eu acho meio burra, né? Só pra deixar o cara com raiva, né? Com É. a pessoa que comprou o carro irritada. Pô, por que não coloca o negócio? Não faz sentido. Eu também penso assim, pô, por quê? Exato, e eu até prefiro que às vezes seja o do passageiro do que o do motorista, o elétrico. Sim. Porque, pô, você vai levar uma gatinha aí pra fazer uma... Olha aí. Minha mulher que não viu isso agora. Deixa eu fechar aqui. Cara, mas vamos lá. Primeiramente, pô, oportunidade. A gente sempre se encontra, mas sempre quando vai na hora de gravar, correria, ou tem que voltar pra sua cidade, Sim, nunca dá tempo. Sempre bate e volta. Aí né? falei, dessa vez vamos gravar um vídeo aqui. Essa vez eu vim com tempo, eu vou ficar quase 8 dias aqui. Olha né? aí, hein? Eu vim pegar todas as corridas elétricas, a galera já tá falando. Ele veio papar tudo, vim papar tudo. Você veio numa semana boa também, né? Uma semana que a Não Alemanha... sei, ontem eu não dei muita sorte, não achei. É? Ontem, quarta-feira, pra mim foi melhor do que ontem. Eu achei ontem mais fraco. Hoje nós estamos gravando esse vídeo na sexta-feira, pós dia 12 aí, que Dia 13. teoricamente ontem foi dia dos namorados, teve um movimento. Hoje já é sexta-feira que é mais tranquilo, tá? Sim, não tem tanto por movimento. conta do home office, é, vamos falar, home segunda e office, sexta. tal, isso, é mais à noite que tem um movimento. É bom pra passear. É isso aí. Mas vamos lá, o que eu quero gravar com você, que muita gente que acompanha, pô, só vê o Fernando lá, grava vídeo, tá no Instagram, tá no TikTok, no TokTok, que nem você fala. Toque, porque né? senão o YouTube puxa a orelha, né? É. Dizem que... Dizem, né? E aí, cara, quem que é o Fernando de verdade? Aí, pra quem te acompanha só pela internet, como você caiu nessa vida de motorista de É o maior aplicativo? filho da mãe que eu conheço, cara. É o que eu escuto muito. Muita gente às vezes vê o cara da internet, o cara dos vídeos, vê que, pô, hoje o cara tem milhares de seguidores, mas não vê, assim, toda a trajetória, como eu comecei e a luta que foi para chegar onde eu tô, né? Porque é muito fácil você chegar hoje, bater a foto e achar que tudo é flores, mas você não vê a trajetória e outra, saber como é que é a vida por trás das câmeras, que às vezes a gente também não fala muito. Até porque as pessoas às vezes parecem não querer muito saber, e a gente também não gosta de misturar, assim, trabalho é trabalho, vida pessoal é pessoal, mas são vários Fernandos, como eu gosto de dizer. Tem o Fernando
pai, tem o Fernando esposo, tem o Fernando motorista e tem o Fernando... eu não gosto da palavra influenciador, eu gosto de... Eu odeio essa palavra. Produtor de conteúdo, porque eu não estou aqui para influenciar ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para produzir conteúdo, para ajudar você a aprender alguma coisa, compartilhar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, que não é só meu, muita coisa eu aprendo com motoristas do Brasil inteiro. Então, quando eu trago alguma coisa para o canal, é algo que foi validado por alguém, seja por mim ou por outro motorista, e sempre com uma proposta, a ideia de ajudar. Tanto que eu sempre mantive essa diretriz no meu canal, no meu conteúdo, assim, cara, o meu conteúdo é para ajudar. Às vezes até na crítica, quando eu trago um problema, que nem ontem a gente estava falando, sim, pô, 99 bloqueou alguns motoristas, mesmo com a crítica, assim, ó, concordo e não concordo com... Vamos tirar alguma coisa daí, né? O que dá para fazer? Qual é a solução, né? Qual é a alternativa? O que a gente pode melhorar? Porque se você ficar só martelando também e reclamando, cara, não melhora. Então, sempre procurei aqui de alguma forma, em todo vídeo, em todo conteúdo, agregar de alguma forma, trazer algo, algum ensinamento, alguma orientação para ajudar você que está assistindo. Eu acho muito interessante uma coisa que o Fernando falou, é o seguinte: hoje muitos de vocês são muito mais experientes do que a gente. Melhores até. Muito melhores. Mas a gente tem um lance que é interessante. Como a gente acaba conversando com muito motorista, a gente consegue pegar ali a opinião de um colega, conversar com outro. Então a gente hoje está numa condição, não de quando você começou no YouTube, que era ensinando a galera que nunca tinha trabalhado. Nem eu nunca tinha trabalhado. Você aprendeu ali, com os erros e acertos, você foi passando a sua experiência. Tentativa hoje já é um pouquinho diferente, né? Hoje você acaba ajudando, inclusive, com o que os seguidores enfrentam. O cara que foi bloqueado, o cara que fez uma situação e ele perdeu a conta, uma coisa que dá muito certo. Então, acontece um pouco isso também? Do que, assim? Não entendi. Tipo assim, de você acabar aprendendo com a galera que te acompanha. Sim, sempre. E você... Desde o início, assim, porque da mesma forma, quando eu comecei a fazer vídeos, vinham pessoas me perguntando, vinham pessoas apontando que eu tava fazendo. seu Maré, você tá fazendo errado, faz direito, faz isso, faz... Aí eu, legal, eu ia lá, testava, funciona, eu ia lá e compartilhava. Oh, que legal, cara. Tá, mas e aí, vamos lá. O Fernando começou quando aí na Uber? Quando você começou a trabalhar de motorista de aplicativo, como foi? E depois quando você decidiu montar o canal? Cara, eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo final de 2016, né? Na época eu já trabalhava com carro e eu também trabalhava com revenda de software. E aí a minha esposa engravidou do terceiro filho. E aí eu assim, agora preciso arrumar grana, cara. Preciso arrumar grana, o que eu ganho é pouco. Eu já estava na pegada de autônoma, não tinha mais emprego. E... Você trabalhava com o que antes? Só pra eu trabalhei no setor financeiro. Trabalhei com banco, com financeira, consignado. Fiquei muitos anos nisso. E aí veio aquela crise de 2015, deu uma bagunçada em tudo. Aí eu me enchi o saco, assim, eu quero saber, vou pular fora. E aí na época, coincidentemente, eu resolvi trabalhar com carro. Porque pô, eu sou uma pessoa apaixonada por carro. Gosto de carro, modelos, né, principalmente os mais antigos. Então eu sou um aficionado por veículo, por dirigir. Tanto que quando disseram assim, cara, você vai poder dirigir. Na mesma hora assim, cara, você paga para passear? Você paga para poder dirigir pela cidade? Que é até uma coisa legal, que foi assim que eu acabei conhecendo a minha cidade de verdade. Que a gente sempre acha que conhece tudo. Eu moro em tal cidade a vida inteira. Não, eu conheço tudo. Duvido. Porque é casa, trabalho, trabalho, casa. Quando você vai passear nos mesmos lugares, você não acorda de manhã, não. Hoje eu vou para um bairro diferente, vou entrar numa rua que eu nunca entrei. Ninguém faz isso. E quando você se torna motorista aplicativo, a proposta do trabalho te leva a realmente conhecer o local que você reside, onde você trabalha. E aí você vai descobrindo assim que, cara, o mundo é muito maior do que a gente imagina. Às vezes, mesmo uma cidade pequena, que a minha cidade não é muito grande, cara, tem muita coisa lá dentro que eu acredito que a maioria das pessoas não conhece. E eu passei a conhecer por conta do aplicativo. E isso foi em que ano? Eu comecei em 2016. Então, em 2016 eu comecei no final de 2016, começou lá em 30 de setembro, eu comecei nos aplicativos, e aí foi bem engraçado, cara, porque eu nunca mexi com YouTube, com vídeo, como eu falei, eu vim da área financeira, então não tinha nada a ver com isso. Acabou que eu terminei de trabalhar o meu primeiro dia de trabalho, eu terminei e eu queria contar para alguém, mas eu cheguei à noite em casa e a minha família já estava dormindo, já era, bem dizer, virada da meia-noite. E eu assim, cara, preciso contar pra alguém. Meu primeiro dia foi engraçado, peguei um... Uma adrenalina lá em cima. A primeira corrida eu cancelei. Olha aí. A primeira corrida, eu aceitei, disse, não vou não, cancelei. Tava meio longe, aí tocou a segunda eu fui. O passageiro tava mais perto, coincidentemente eu ainda lembro, era um gaúcho, eu peguei ele próximo da minha casa e levei ele pra cidade vizinha, que era Palhoça. E dali começou, aí peguei um surdo-mudo. E aí no primeiro dia você tá naquela assim de querer falar, conversar, ouvir o passageiro, entender como é que é a experiência de todo mundo, que tava todo mundo aprendendo. Tinha acabado de começar a Uber na cidade, então eu tava aprendendo e as pessoas que estavam usando o serviço também estavam. Então era legal essa troca de experiência. Aí você pega uma viagem de 40 minutos com um surdo-mudo, que não conversa nada. Olha aí, hein?
Aí, olha lá, e o meu pai, sabia que meu pai é surdo-mudo? Pois Eu te falei, né? Já. É a mania de falar surdo-mudo, mas na verdade sou surdo. É só surdo, que ele não desenvolve. Mas interessante, é você tentando puxar assunto e nada. Não tinha, né? Aí até entender que a pessoa era, porque o aplicativo também não sinalizava, você fica numa situação meio... E aí, e esse negócio do táxi? Tinha brigaiada lá em Florianópolis? Como foi? Cara, era tenso, cara. A gente tinha que passar longe, não parava em ponto de táxi. E tinha passageiro que tinha mania de pedir ponto do táxi. Então, você tava na rua, eles viam que era motorista de aplicativo, eles xingavam, ofendiam, ameaçavam. Né? Teve bastante rolo no início. Você pedia para os passageiros se sentar aqui do lado para fingir que não todo era... mundo sentava do lado. Era normal, era raro, digo para vocês, no começo era rara a pessoa que sentava atrás. A gente estranhava quando... Era o contrário, a gente estranhava quando alguém ia atrás. Quer dizer, se a pessoa parasse atrás aqui, ó, já era assalto, já pensou que ia dar ruim, não é verdade? Tipo, você ficava com medo ou não? Era esquisito, porque assim, a grande maioria sentava na frente. Porque a ideia que se vendia no início que era carona. É isso Era uma mesmo. carona remunerada, a pessoa pagava para estar andando, pegando carona com você. E as questões de regulamentação, prender carro, você ficou com medo disso? Sim, já no primeiro dia, Florianópolis foi recorde de apreensão no Brasil. Olha aí. Foram 70 carros apreendidos no primeiro dia de Uber na cidade. E aí deu uma confusão danada, um monte de gente ficou com medo. Tanto que eu cheguei a ficar alguns dias sem rodar por conta disso. Aí todo mundo arrumou uns advogados, a gente fez uma ação conjunta, na época eu ainda lembro. E aí a gente entrou com, acho que é mandato de segurança na época, o que a gente entrou. E aí no final... Uma espécie de liminar também. Liminar, essa é a palavra. A gente entrou com a liminar, a justiça deu ganho de causa e o advogado orientou. Era um calhamaço de folha que a gente andava impresso do porta-luva, que caso se alguma autoridade parasse a gente apresentava aquela montoeira de folha para poder estar rodando. Mas até isso a gente tem que fazer. Não foi fácil. Você começou cara. com que carro? Eu tinha um Gol G6, 2014, G6. Um branquinho. E aí depois do G6 pegou que carro? Aí com um mês de Uber bateram na traseira do meu carro. Eita, é só perrengue também, vou te falar. Foi punk, assim, eu fui valente. E aí fiquei brabo, o cara não tinha seguro, eu não tinha seguro, enfim, foi um rolo danado. Ali eu aprendi que não podia rodar sem seguro. E aí na sequência vendi o Gol, consegui, dei uma ajeitada nele, mandei ele pra frente. E aí peguei um Fiesta 1.0. E aí eu fiquei 6 meses com o Fiesta, mas com pouco tempo, assim, peguei o Fiesta, logo na sequência a galera começou, não, tem que ser GNV, e aí eu sentei com alguns, fiz a conta, que eu sempre fui muito da matemática, fiz a conta e assim, cara, a diferença era muito grande. Certo. A gasolina era R$3, 3 e pouquinho, o GNV era R$1,50, e aí você fazia a matemática assim, pô, se um carro faz 10 na gasolina, ele vai fazer 12 no GNV, e aí com a gasolina eu gasto R$3 para andar 10 km, no GNV eu gasto R$1,50 para rodar 12, espera lá. E aí eu corri para achar um carro, e aí depois de 5 meses, foi em maio, eu consegui comprar o Versa. Aí Eu acho interessante, eu esperei essa parte para falar. Eu acho que o Fernando foi um grande influenciador a galera começar a enxergar o Versa. Porque eu me lembro que você foi o cara do Versa. Você ficou um bom tempo com o Versa. 3 anos com o Versa. 3 anos. E aí com o Versa você já falava do GNV, e aí... Conversa, no começo era Black, né, que tinha, depois chegou o X, né, e aí depois veio o Select. Sim. E aí o Select o Versa pegava? Pegava. Pena que a gente só conseguiu trabalhar 2 dias só no Select. É mesmo? Os primeiros 2 dias quando o Select chegou na cidade, né, você ficou pagava melhor, tipo, o X pagava 82 centavos o quilômetro na época e 15 centavos o minuto, olha só o drama. Mas só um detalhe importante, mas tinha o tempo também, então... 15 centavos o minuto. No resumo geral, por exemplo, 1 minuto para rodar 2 km daria 30 centavos, com 80 daria R$1,10 o KM, vamos colocar dessa forma. Não, mas assim, era separado, você tinha a tarifa base 1,50, 82 centavos o KM e 15 centavos o minuto. Quando veio o Select pagava, acho que era 25 centavos o tempo e pagava 1,5 KM. Não, porque senão a galera que assiste acha que subiu o preço das tarifas da Uber, na verdade não é isso. É que a precificação era diferente, tá? Você ganhava fixo, você sabia que toda corrida não tinha diferença, se era corrida de 1 km ou de 100 km, era... fixo KM, fixo tempo. Perfeito. Então, eu acho que era até melhor porque te dava uma segurança. Era justo. Hoje em dia não, hoje em dia é variável, tem hora, quando a gente acerta, a gente gosta, mas quando tá ruim a gente fica puto. Quando tá pagando bem, você, não, agora tá melhor, mas quando tá pagando ruim, você fica puto. Que daí, às vezes, paga a mesma coisa que pagava 10 anos atrás, não faz sentido. Aí você rodou com o Versa e depois você foi pro Up também, que ficou um tempinho com o Up também, não foi isso? Foi o Up que você teve? Aí eu vendi o Versa para comprar um Versa automático. Certo. O modelo novo já ou não? O modelo... Não, era... O Tubarão ainda. Era o mesmo modelo, não tinha o modelo novo ainda. O modelo novo tava para ser lançado ainda. Sei. E aí a ideia era comprar um mais novo, só que automático. Perfeito. O seu era manual. O meu era manual. E só que o preço começou a subir e não achava carro bom, e aí ou tava muito caro ou tava muito acabado.
Perfeito. E aí, nesse meio tempo, o combustível começou a subir, tá? Porque a gente estava entrando em período de pandemia. Quanto era o combustível quando você começou? Era R$2,90. R$2,90 a gasolina? R$2,98 a gasolina. Caraca, meu, dobrou o E preço. R$1,50 o GNV. Dobrou. Tu vê, hoje, lá nós estamos pagando R$6,75. Meu Deus. Tá mais de... E a tarifa não dobrou. Não acompanhou. Você pensa que a corrida mínima era R$4,50. Então a conta que eu fazia, uma corrida de 4,50 dá 3 metros cúbicos. Cara, dá pra virar corte aqui, ó. Ó o corte do vídeo, ó. Você pagava R$2,90 no preço da gasolina E R$1,50 no GNV. e R$1,50 no GNV. E hoje, em 2025... E a tarifa era R$4,50. Hoje, em 2025, a tarifa é R$5,50 e a gente está pagando R$5 ali mais ou menos, R$4,80, R$5 no GNV e R$6,75 no litro da gasolina. E a corrida mínima, mesmo valor praticamente. R$5,50. Bem dizer, não subiu, não acompanhou. Você vê que a Se o Uber, combustível mais que dobrou, o GNV quase que triplicou, você pensa, se com uma corrida mínima botava 3 metros cúbicos, hoje ela tinha que ser o quê? Quase R$15 para Pois é, para compensar. Hoje se fala muito acima de 10, não, tem que ser acima de 15. É, a defasagem está muito verdade. grande. E aí depois você foi pro Up, e aí beleza, vamos... O up no GNV, cara. Olha aí, meu PNV vem, cara. O pessoal me chamava de maluco. Assim, você pegou um carro que o Up já tinha fama de ser econômico. Ele fazia os seus 14, 15. Aí um amigo meu, quando eu tava procurando Versa, um amigo meu falou pra mim, assim, cara, pega um Up. Assim, por quê? Ele faz 20 km com metro cúbico. Louco, assim, quase um híbrido. Não faz, ele assim, faz. Pois eu peguei o Up, rapaz, fazia. E você ficou um tempinho com ele também, né? Fiquei um ano e pouquinho. E aí o GNV começou a subir muito. E aí deixou de ser atrativo. Olha aí. Aí eu assim, e agora, cara? Gasolina cara, GNV caro, pra onde é que eu vou? Aí eu vou pro híbrido. Só que como eu sou muito mão de vaca, também eu tento sempre buscar... assim, eu gosto muito de valorizar o meu dinheiro. Sim. Então jamais eu pensei que vou pagar caro num carro para trabalhar. Né? Se na época eu tinha comprado um Up a 28, você não ia pagar 100 mil num carro para trabalhar, para ganhar a mesma coisa que o carro de 28. Então eu pensei, vou buscar um seminovo. Aí fui. Acabei conseguindo comprar um Prius seminovo e foi aonde eu acabei indo pro híbrido. Porque se o GNV e a gasolina estão a mesma coisa, o preço está bem perto, eu preciso arrumar um carro mais econômico em qualquer um deles, né? Acabei conseguindo um carro mais econômico que chega a fazer seus 20, 25 na cidade, na gasolina. Olha aí. Foi o que salvou por um tempo. Olha aí, então sempre na hora de comprar um carro, o Fernando sempre pensou muito bem na economia, no custo-benefício, eu sempre fiz muita conta. Você sempre entendeu que foi um carro de trabalho. Exato, porque se o cara age na emoção, você, eu queria um Sentra, cara, não queria um Versa. Cheguei a pensar assim, não, vou comprar um Sentra, vou vender meu Versa. Aí você começa a fazer a matemática, qual é o consumo do Sentra? Faz 8, 9 na cidade, não fecha a conta. E Florianópolis não é igual a São Paulo, que não tem o Black, não é diferente. Os valores são menores. Totalmente. A gente falou muito agora dessa trajetória com o carro, agora eu quero saber um pouco do YouTube. Então vamos voltar um pouco lá de novo. Aí você chega em casa um dia, e aí quando você decide criar o canal, porque eu vou ser bem sincero, eu acho que nem o Fernando no começo teria a noção do bom que você teve no seu canal. Não. Porque você explodiu de uma forma, e hoje, só pra vocês entenderem, às vezes você vai ver o Fernando indo pra uma região, que nem ele veio pra São Paulo, o canal, ele abre portas para você receber convites. Sim. A galera acha que tudo que você vai fazer você ganha, não é assim, não é assim. A gente é convidado, você não quer vir? Beleza, aí você pega vir. Então, por você ter essa autoridade na internet, sim, você recebe muitos convites também, não é isso? Eu recebo. E nem tudo assim a gente vem pelo dinheiro. A galera acha, não, ele tá indo lá, tá ganhando milhões. Não, cara, eu tô aqui por estar. Para viver a experiência, para poder aprender alguma coisa nova, pois, como eu falei no início, ali eu mantenho a proposta do canal, eu sempre estou ajudando. E como é que eu vou poder falar para um motorista que trabalha em São Paulo ou em regiões próximas aqui de São Paulo, alguma coisa, se eu não vir aqui e viver um pouco da experiência? Vai falar do achismo, né? Aí não dá. Eu acho, alguém me contou, não, cara, eu vou lá. Como eu já rodei no Rio Grande do Sul, eu rodei no Paraná, eu rodei em Minas Gerais, eu rodei no Rio de Janeiro, rodei no interior do Mato Grosso, para entender, cara, como é que é a realidade de cada um. Para em cima disso, sempre estar pensando assim, quando eu falo qualquer coisa no meu canal, eu tenho a preocupação de que aquilo faça sentido tanto para o cara que está lá no interior do Rio Grande do Sul, quanto o cara que está no Acre. Olha aí, o cara que está lá em Rondônia, em Manaus, no Nordeste, inclusive tem bastante seguidor lá para cima. Olha pessoal do Norte, Nordeste, grande abraço aí. Então eu sempre procuro pensar em conteúdos que vão ajudar. Porque, cara, a nossa classe é sofrida. Para os aplicativos, quanto menos o motorista souber, melhor. Né? Mais errado ele trabalha, mais eles ganham em cima da gente. Querem que o motorista seja bem ignorante nas escolhas. Exato, literalmente que o motorista se lasque. Né? Eu sei que às vezes a gente não é justo com todo mundo, mas na maioria dos casos o sentimento que a gente tem é esse. Quando você vê corrida aí pagando preço de banana, que não paga nem o pneu do carro, você pensa assim, cara, tá errado, cara. E como é que a gente ajuda esse motorista? É compartilhando conhecimento. E muitas vezes você não precisa nem ter canal para isso, que é uma coisa que eu falo Grupo muito. de WhatsApp. WhatsApp,
Quando você para do lado de alguém no posto de gasolina, conversem, se ajudem. Quanto mais a gente compartilhar o aprendizado, o conhecimento, a importância do cara saber o que ele está fazendo, melhor para todo mundo. E aí, quando você decidiu criar o canal? Quando eu decidi criar o canal, eu levei 5 dias para descobrir que tinha que fazer um canal. Porque eu comecei a gravar o meu dia a dia, que a minha ideia não era fazer canal, era escrever um livro. Eu sou velho, cara. A gente pensa que não, eu sou velho. Assim, na vida a gente tem aquele ditado, né? Você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu já tinha o filho, já tinha plantado a árvore. Pô, falta um livro, assim, vou escrever. Mas já escreveu? Não. Então, pô, tá na hora de escrever. Virou videobook. Aí, tá vendo? Acabei transformando o livro numa trajetória na internet com conteúdo. E aí comecei a gravar o meu dia a dia, fui contando, até tava falando pro Daniel, acho que o meu terceiro vídeo foi sentado na cozinha de casa, cansado, os olhos vermelhos, assim, não, foi assim, hoje foi assim, foi desse jeito, ganhei tanto, trabalhei assim. Na época a gente não ganhava muito dinheiro porque não tinha muita corrida. Não tinha muita corrida, às vezes você ficava várias horas na rua para fazer meia dúzia de corrida. Era diferente de hoje. Sim, você tinha horário de pico da manhã, pico da noite, acabou. Você não tinha... Não tinha horário de pico, cara. Mas... Você saía pra rua e hoje o aplicativo toca em todos os horários. Hoje em dia toca em todos os horários. Você tem horários que chamam mais e outros que chamam menos. Mas tinha, naquela época ficava 3 horas sem tocar. Às vezes tu chegava, acordava cedo de manhã, ligava o aplicativo, ficava lá 2 horas, 3 horas. Vai fazer uma corrida de R$5. 3 seguidas de 5. Pra vocês terem uma ideia, né? Infelizmente em Florianópolis não teve. Mas teve cidades que a Uber pagava para você ficar online. Fique 50 horas online, nós garantimos R$1.500 na sua conta. Porque eles queriam que o motorista tivesse à disposição para, se o passageiro pedir, ter alguém para atender. No começo eles faziam, depois eles foram crescendo, agora o motorista que se vire. Então às vezes a gente ficava na rua para ganhar 50, R$100. Nos primeiros dias, até a coisa começar a funcionar, tracionar, aí você tinha um feriado ou outro que estourava um dinâmico, aí sim vinha uma grana, aí você pegava multiplicador 3, 4, 5 vezes o valor da corrida. Sim. Então a corrida mínima que o passageiro estava pagando R$4,50, nós estava ganhando às vezes 25. Mas não era todo dia, não era todo momento, era de vez em quando. Então a gente tentava aproveitar, mas o começo era... E aí, beleza, você criou o canal, começou a fazer os vídeos lá, meio que um diário. Aí depois de 5 dias descobri que tinha que criar um canal. Eu tenho gente inscrita na minha conta pessoal, porque eu subia na minha conta do Google. Sim. Aí depois de alguns dias é que alguém falou, não, você tem que criar um canal, cara. Assim, tem que ter um nome mesmo. Aí eu fui pesquisar o que raio era um canal, como é que criava. Aí eu criei o canal e subi todos os meus vídeos, os meus primeiros vídeos eu baixei da minha conta pessoal e aí subi no canal. E ali comecei. Eu fazia capa no PowerPoint, cara. Não sabia fazer nada. E aí quando que teve o primeiro... me conta os vídeos que estouraram, os vídeos que mais deram visualização. Como você se sentiu com isso? É legal, cara. E porque assim, é uma coisa que eu acho que muita gente... a internet vem mudando muito, tá? Sim, mas imagina você acordar e olhar, pô, ganhei 5 mil inscritos. Ganhei... E aí você vai me contar qual foi o vídeo que você se lembra que estourou, a sequência de vídeos, quantos inscritos você já ganhou num vídeo e num mês que... e como você, seus filhos, sua família se sentiu com isso? Então, no começo, tipo assim, a minha mulher achava meio ridículo, né? Eu até brinco com ela, nem ela se inscreveu no meu canal. Passei meu marido, tá passando vergonha, né? É maluco, né, cara? Fazendo vídeo pra ninguém ver, né? Ainda sobre um assunto que ninguém quer saber. Motorista de aplicativo, bico, renda extra, enfim. Né? Minha família não gosta até hoje. Meus pais ainda ficam o tempo todo querendo que eu faça concurso. Faz um concurso. Não, fica no Uber, mas faz um concurso. Eu não quero fazer concurso, caramba, mas tudo bem. Mas no começo era assim... É aquele negócio, até hoje ainda tem um pouco aquele estigma de que o cara não deu certo em nada, virou Uber, mas no começo era mais ainda, né? Porque era a ideia da renda extra, do desempregado, pro cara que tá precisando fazer alguma coisa, era no que você entrava. Mas a família enxergava muito assim. E o canal começou como brincadeira, cara. Começou como uma brincadeira, dali a pouco eu comecei a fazer comecei a subir os vídeos lá para só compartilhar o conteúdo, começaram a vir as perguntas. E aí foi ali que eu comecei a ter o estalo de que, cara, eu vou começar a ajudar as pessoas a aprender a dirigir, para que não sofram o que eu estou sofrendo, porque era difícil. Você não tinha referência, você não tinha informação. O card de chamada era só o tempo para buscar, o KM para buscar e a nota do passageiro. Você não sabia nem onde é que a pessoa estava. Você imagina, toda corrida era uma loteria. Aí você às vezes pegava uma corrida, que, pô, legal, aí estava perto, você chegava para buscar o passageiro, você ia lá para o raio que o parta, lá para o fim do mundo, e aí depois voltava vazio. E a gente não botava passageiro para fora, não brigava com o passageiro. Eu tinha medo de ser demitido. Ser bloqueado. A gente tinha medo de ser mandado embora pela Uber. A gente sofria pressão psicológica o tempo inteiro. Baixava de 80% a aceitação, já começava a vir SMS no seu telefone dizendo, ó, sua aceitação está muito baixa, seu cancelamento está muito alto. Muitas ameaças, né?
E rolava muito assim, quando chegou a 99, se você instalar 99 e a Uber descobrir, você vai ser bloqueado. Cara, eu escutava isso, cara, umas loucuras, né? Mas eu peguei uma época boa da 99, porque quando a 99 começou, ela queria muito entrar no mercado. Então eu ganhei muito dinheiro com as promoções do 99. Aquela época era bom. Você fazia 20 corridas para ganhar 700, 1.500. A época que eu mais estourei na 99 foi no carnaval, cara, que eu fiz 4 mil em 3 dias. Olha isso, cara. Eles lançaram a campanha, faça 99 corridas e ganhe R$1.000. E todo mundo disse, não vai fazer, a cidade está começando, tinha 3 meses de 99, você não vai ter corrida. E aí eu fiz, no primeiro dia eu fiz 30 corridas, eu assim, vai dar. Vai dar. Vai dar. Eu achei que vai ter que dar um jeito. A campanha era assim, era 99 mil, 50 corridas você ganhava 500 e aí 20 ou 30 corridas você ganhava 200. E aí no primeiro dia eu fiz 30, aí assim, não, vai dar pra fazer. Vai dar pra buscar as 99 corridas. Cara, eu dormi 6 horas, acordei, eu virei a madrugada, cheguei em casa às 7 horas da manhã, dormi, acordei meio-dia, virei mais um virote. Eu trabalhei quase 24 horas, cara. Mas valeu muito a pena, cara. Valeu, 4 mil em 3 dias. Hoje em dia, você para fazer isso é quase impossível. Promoção ajudou muito. Ajudou. E aí, qual foi o primeiro vídeo que você explodiu? Você se lembra? Regulamentação. Regulamentação. A regulamentação 2018 foi quando o bicho pegou. Em 2017, assim, quem olha hoje não imagina, mas ela, assim, foi um ano pra eu conseguir 20 mil seguidores, coisa que hoje às vezes o cara faz uma dancinha ali no YouTube. Então você ficou um ano pra chegar em 20 mil inscritos. 20 mil inscritos. E aí você fez o vídeo da regulamentação, foi pra quanto, mais ou menos? Cara, aí o canal começou a engrenar, eu comecei a ganhar 2, 3 mil inscritos por mês. Aí eu meio que, assim, em 2, 3 meses eu dobrei o número de seguidor. E aí no segundo ano... Eu lembro de uma live que você deu um celular, 50 mil inscritos. Acho que foi de 100 mil. 100 mil? 100 mil. Você vê que eu te acompanho bastante. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro ano eu fiz 20 mil seguidores. Né? Aí depois do primeiro ano é que eu entendi que tinha que fazer muito vídeo. Eu fazia vídeo de vez em quando, cara, porque a ideia não era viver disso ou ganhar dinheiro com isso. Né? Tanto que eu demorei muito a aprender as coisas. Eu aprendia muito com seguidor. Tipo assim, vocês têm uma ideia? Hoje a gente tem edição de vídeo, que é uma coisa comum e muita gente já faz. Você pega um aplicativo de celular, você vai ali e faz... Na época não tinha. Você gravava e jogava na internet. Então assim, eu tinha que gravar o vídeo certo da primeira vez e às vezes eu gravava o mesmo vídeo 4, 5 vezes porque eu errava. Ficava com raiva até de você, eu desistia. Eu errava, eu começava o vídeo todo inteiro, porque eu não tinha aquela, eu corto esse pedaço, junta, não tinha. Meu Deus, eu fiz várias vezes isso, cara. Então, cara... Você gravava 3 minutos de vídeo, então, e aí errava e gravava de novo. Então eu fazia um vídeo de vez em quando, tal, ia à medida que eu ia aprendendo as coisas, eu ia trazendo, mas não fazia muito vídeo. Aí no segundo ano, quando começou a regulamentação, que eu comecei a fazer mais vídeos, porque começou a ser uma dor muito latente, que daí do final de 2017 até março de 2018, quando saiu a 3.680 lá, que é a lei da mobilidade, 2018, que foi a lei que permitiu a gente trabalhar, que até então o nosso trabalho era considerado ilegal, né? Foi um momento muito tenso, assim, porque a gente tinha lá acho que é Carlos Zaratini, que era o deputado do PT. Zaratini queria transformar o Uber num táxi. No táxi, placa vermelha, número limitado de carros, ou seja, a gente só ia ser mais do mesmo e não seria o que é hoje. Talvez até você pense, né? Mas se o Uber tivesse virado um táxi, seria melhor? Não sei. Na época a gente entendia que não seria melhor porque a gente era muito mais do que o táxi, já tinha muita gente trabalhando, a Uber já estava, tu vê, em Florianópolis tinha começado em 2016, nós já estava em início de 2018, então já tinha muita gente que trabalhava com Uber no Brasil inteiro, dependia desse trabalho para viver, e aí você trazer uma lei que ia reduzir, sei lá, em 90% o número de motoristas, 80%, ou seja, já saía a maioria, ia ficar a minoria, na época a gente entendeu, cara, isso não é bom para nós, e a gente brigou para que essa lei não fosse para frente, e aí no final a gente conseguiu aprovar a 3.680, que é a lei que permitiu a Uber trabalhar. Era a lei que autorizava o trabalho de motorista aplicativo, ou seja, nenhuma prefeitura poderia mais impedir ou proibir, que é o que eles vinham tentando. O que eles poderiam fazer, que algumas fizeram, é regulamentar. Interessante. Então vamos lá. Isso tudo antes da pandemia. A gente até a pandemia, gente, a gente ainda teve medo, porque teve vistoria aqui em São Paulo. Da pandemia para cá parece que é coisa tranquilizou, né? Mudou completamente. Jogo, né? Aí você começou a também ter o feedback dos inscritos. E aí você também mexe com o seu emocional, porque tipo assim, você começa a ver o cara falando, além de você que depende do trabalho, você também vê outras pessoas que dependem, aí você começou a se empenhar no seu conteúdo, inclusive em informar o que estava acontecendo, para as pessoas entenderem, para não ter a fake news, a informação verdadeira. Começou a estar presente nesse meio e seu canal se tornou uma referência nessa questão.
Foi assim, quando chegou a regulamentação, que os vídeos começaram a engajar, que eu comecei a trazer notícia, informação, orientação naquele momento, foi o momento que o canal começou a crescer. E aí foi quando eu eu entendi, isso o canal já tinha 1 ano, foi quando eu entendi, no final de 2017, que o que eu fazia podia virar um trabalho. Sim. Né? Podia se tornar não, isso aqui pode virar um trabalho, eu posso até ganhar algum dinheiro com isso, porque até então eu não ganhava nada. Você tem uma ideia, eu fiquei 1 ano fazendo vídeo para não ganhar nada, fazia só para ajudar, passar tempo. Então foi a partir daquele final de 2017 que eu entendi, não, isso aqui pode virar um trabalho. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de rede social, fui fazer curso de edição de vídeos para procurar melhorar. E o retorno veio. E eu nunca me esqueço, o dia que eu falei até para minha esposa, quando eu ganhei o meu primeiro R$100 no YouTube, isso com 1 ano de canal, eu falei, cara, daqui a pouco, se eu trabalhar direitinho, quem sabe um dia eu consigo até pagar o aluguel da casa com isso aqui. Já pensou que legal? Com os vídeos do canal a gente conseguir pelo menos pagar uma conta. Era a minha ideia, cara. E pensar assim, pô, eu vou poder ajudar as pessoas, vou ganhar algum dinheiro com isso. Então assim, todo mundo sai Mas ganhando. você não se tornou um Felipe Neto, nem um Whindersson que dá pra ficar milionário. Não deu pra pintar o cabelo Não ainda, deu, né? Não deu. O que você ganha hoje não te tira a condição de ter que rodar ou fazer outras coisas. Só o YouTube não te faz viver. Eu falo isso porque não dá, gente. Muita gente quer criar um canal, eu não vou chegar aqui e falar, ó, você vai criar um canal e vai sair do aplicativo, vai viver, sentar lá. Disso, não, né? não, eu não posso falar isso. E nem faz sentido agora, também. Não faz sentido. Agora, de repente, abre uma porta de uma parceria e vai encorpando. Né? Porque muita gente pergunta pra gente. Se a gente é milionário. Isso. Eu canso de ouvir que eu sou milionário. Eu imagino. O pessoal enxerga assim, não, tem 500 mil seguidores no YouTube, é milionário. Cara, o YouTube não paga Beleza, seguidor. aí tá, você tava com quantos mil? Você chegou qual foi o máximo no mês de seguidor que você ganhou? Eu comecei a ganhar uma média de 10 mil por mês. 10 mil por mês. 15. Porque vou te falar, o cara é muito bom. Eu comecei em 2018, ele começou em 2016. Eu tô desde 2018 pra me chegar nos 200 mil, ó. Ó, tô ralando, ó. O cara tem 500 mil, cara, é muita gente. Parabéns, porque não é qualquer um, o cara tem que ser muito bom no que faz. Não, eu sempre quando as pessoas perguntam, mas como é que o que você acha que você fez para chegar até aqui? E aí eu sempre digo, cara, eu acho que para mim o grande pulo do gato que me permitiu ser o que eu sou hoje foi nunca pensar pequeno. Olha aí, que beleza. E pequeno não em tamanho, mas assim, em alcance de conteúdo, assim. Tudo que eu te falo... Brasil. Eu sempre pensei assim, cara, o que eu falo tem que ajudar o motorista aonde ele estiver no Brasil. Porque se eu fizer um vídeo só pro cara que roda na minha cidade, cara, eu não tinha 20 mil seguidores hoje. Sim. Não tava eu comecei assim, tanto é que o meu canal chamava Uber 24 Horas SP. Por quê? Porque quando a gente começa, como o Fernando falou, ele começou ali registrando o diário. Eu comecei porque eu tava dando dica no WhatsApp e eu falei, vou dar dica aqui em São Paulo. Nunca também a pretensão foi, tipo assim, de chegar a nível nacional. Mas as coisas vão tomando um rumo que a gente não tem controle. E aí você, quando foi com o seu filho, já falou, pai, nós fomos no mercado, o cara te conheceu, tem esses negócios assim? Tem, cara, tem. Lá pelo final de 2019, 2020, porque foi assim, a coisa assim, primeiro ano foi 20 mil, segundo ano eu fui de 20 para 100, aí o terceiro ano eu já fui para 200, aí depois vai desacelerando, né? Porque não é tanto motorista que tem ou que segue. Né? E aí hoje a gente está em 500 mil. Mas principalmente depois da pandemia, cara, eu percebi muito mais isso, de aonde você vai, você encontra alguém, porque são muitos anos. Tem muita gente que não se inscreve também. Tem muita gente que não se inscreve, mas assiste, acompanha. Então você chega num ponto assim, hoje acho que eu sou mais famoso pela idade do que qualquer outra coisa, porque eu já estou muito tempo, né? São quase 10 anos, quase 10 anos nos aplicativos, na internet. Inclusive hoje, cara, eu tava descendo o elevador do prédio ali, onde eu tô, e o rapazinho descendo comigo, Fernando Floripa. Eu disse, tudo bom? Não, eu sou de Brasília, tô aqui só de passagem, mas já rodei também e tal. E, cara, o tempo todo, cara, você encontra alguém que muitos já foram, que é engraçado, assim, então você vê pessoas que entraram, cumpriram a sua jornada no aplicativo e se recolocaram. Mas esse cara ainda falou... A parte do agradecimento é muito bom, não é? Tipo, você me ajudou numa época que eu precisei muito. Exato, você me deu um norte, uma orientação. Então isso pra mim é muito gratificante. Isso não existe coisa melhor que isso. Não, porque assim, você ter aquele sentimento de que... Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo aqui, assim mesmo. Você tem aquele sentimento de que você conseguiu chegar onde queria. Porque assim, cara, se eu conseguir ajudar alguém, fez sentido. Que nem, cara, assim, foi um dia que eu fiquei muito feliz mesmo. Foi quando um cara me ligou, eu assim, o que aconteceu? Ele assim, cara, eu vi o teu anúncio do rastreador do carro, de uma parceria que você fez,
eu acreditei, eu coloquei o rastreador, eu tinha acabado de comprar um carro, eu coloquei o rastreador, ele disse, ó, faz 15 dias, eu não paguei nem a primeira do rastreador ainda, e o carro foi roubado. Olha aí. Ele assim, ó, em 20 minutos eles localizaram o carro. Se não, ele assim, era capaz de eu não ter achado mais o carro, e eu tá com as 48 parcelas do carnê do carro para pagar. Olha aí. E aí que tá, né? Às vezes as pessoas vêm aqui, a gente... o Fernando fez a parceria, acho que a das primeiras, você foi um dos primeiros que fez aquela... qual que era a empresa mesmo? Que você fez? SS Track? SS Track, eu lembro, né? Eu lembro. Sim, que era rastreador. Cara, e às vezes a pessoa, às vezes o motorista tá tão na pindaíba que não tinha condição de colocar uma proteção, nem um seguro. Mas pelo menos tinha um rastreador. Mas colocou o rastreador e pô, imagina a gratidão. E aí é o que a gente sempre fala. Às vezes a pessoa que tá atacando pedra, o cara tá fazendo uma propaganda. Cara, mas tem sempre alguém ali que precisa de um produto que vai ajudar. Então, por exemplo, que nem você falou, o rastreador, naquele momento... foi a melhor coisa da vida dele, porque ele podia ter perdido o carro. Sim. A pessoa ser motorista de aplicativo, sem carro, ainda com carnê de 48 parcelas para pagar, pô, ferrava a vida do cara inteiro. E eu tenho um amigo que aconteceu justamente isso. O cara que era vizinho de porta meu, conheci ele por conta disso, era vizinho de prédio, ele comprou um carro para a família, que ele precisava de um carro para se deslocar, ele estava com um bebê recém-nascido, e aí com menos de um mês de carro comprado, ele foi trabalhar, parou o carro do lado do prédio onde ele trabalhava. Quando ele foi no almoço pegar o carro para sair para almoçar, ele foi rendido. O bandido ainda falou, ó, tô pegando seu carro, mas é só para deslocamento, não sei o que, vou abandonar por aí. Nunca mais achou o carro. Cara, que coisa, hein, velho? E o carro financiado em 48 parcelas, um Unozinho preto 4 portas, eu lembro do carro até hoje. E, cara, ferrou a vida do cara, que você imagina, você tem um boleto para pagar de um carro que você não tem. E o banco, a dívida, não quer saber. Hoje em dia eu sei que já tem algumas financeiras que até eles pedem com seguro, ou já embute o seguro, até tomar cuidado, né? Porque eles estão embutindo muito seguro em financiamento, você está pagando juro em cima de seguro. Não, mas tem mesmo, cara, é muita pegadinha, né? Tem bastante. Mas é importante, vai financiar um carro, faz seguro, né? Porque ele não fez, ficou sem carro e o carnê todo pagado. E o seu amigo nem era motorista de aplicativo. Agora, no caso do motorista de aplicativo... É pior ainda, porque o cara depende do carro para trabalhar, ganhar dinheiro. A gente tem que entender o seguinte, o carro é, assim, dos 3 pilares da sua vida. Porque assim, é a família, é saúde e carro. Para o motorista de aplicativo é isso. Porque o carro é o seu dinheiro, é o que vai trazer o sustento hoje. Então, cara, tenha uma proteção, um seguro, um rastreador, alguma coisa. Bom, Fernando, agora eu quero chegar no seguinte ponto. Pandemia. Mudou tudo, né? Como foi o impacto para você de pandemia? Foi uma loucura. E pós-pandemia, o que mudou de Uber, de lá para cá, Uber 99, os aplicativos? Cara, mudou tudo, até eu senti isso até no próprio canal, porque o canal vinha crescendo, 10, 12, 15 mil pessoas, todo mês entravam, porque assim, cara, era a profissão do momento. Muita gente estava largando o emprego, largando o trabalho, porque no CLT, às vezes, você tem uma série de amarras, limitações, na época, né, você tinha uma série de amarras, limitações, e o que a gente ganhava no aplicativo era muito mais do que uma pessoa ganhava no emprego formal, e hoje, em muitos casos, ainda é. Não em todos, mas em muitos casos ainda é. Então tinha muita gente entrando para os aplicativos, tanto que os motoristas ficavam até meio putos, não sei se tu lembra. A galera fica dizendo, tem que diminuir, tem que limitar. O Fernando tá querendo dizer, eu vou complementar, tá, gente? Que eu sei que vocês gostam que eu não interrompo, mas é assim, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, uma pessoa que tinha um cargo com um salário alto, tipo um cargo... Pô, vamos pegar, eu até brincava, muito engenheiro, né? Não teve essa época? Os engenheiros... Ainda tem. Porque mas o dinheiro paga mal. Mas assim, eu digo assim, tinha muita gente com curso superior, ainda tem, a gente sabe que ainda tem. Mas não era... O Uber, quando começou, as pessoas, elas tinham uma classe social média alta, quando começou no Black. E depois foi se tornando até mais popular. O Uber, né? ele absorveu aquele pessoal que trabalhava com executivo. Né? Isso. Então você já tinha pessoas que prestavam esse tipo de serviço, principalmente com táxi executivo, para agência de turismo. E aí eles enxergaram no Uber Black uma chance de você aumentar os seus ganhos, atingir mais clientes. E aconteceu. Muita gente ganhou muito dinheiro. Principalmente com o Black ali no começo, até a coisa... Pegar. E aí abriu muito e aí começou popularizou. Só que a inflação não acompanhou. Mas foi que naquela época era o começo ainda. Vamos lá, a gente está falando de 2016, 2017, o pré-pandemia, até 2019. Era uma outra pegada, era uma outra proposta, um outro momento. Né? As pessoas estavam vindo muito para o aplicativo, o motorista ele não estava muito insatisfeito, porque a gente ainda não ganhava mal em relação ao que se gastava. Né? A briga do motorista, até começar a pandemia, era a regulamentação. Era a regulamentação para a gente poder trabalhar e era a quantidade de gente que estava entrando, que já estava começando a incomodar.
Certo. Né? Se no começo começava a tocar muito, o sentimento é que estava diminuindo um pouco o número de corridas e o dinâmico já não era mais um negócio tão Hoje frequente. entra menos gente. Apesar de entrar muito ainda, entra menos. Hoje gira mais gente. Gira mais, né? Eu acho que na época as pessoas entravam e ficavam. Né? Se você tem uma noção, eu já fiz pesquisa no canal, eu vou te falar que 60, 70% de quem segue a gente é motorista de 2000 para trás. Pra frente. Pra frente, você acha? Eu acho que não. Pra cá. Não, eu pergunto assim, eu fiz uma pergunta no canal assim, quanto tempo você é motorista de aplicativo? 2, 3 anos é a média. Não, o meu é mais antigo. Gozado, Estranho, né, isso? O meu é a galera mais nova. Vai entender, né? Aí, tá vendo aqui, ó, eu achando que eu tô sabendo o que eu tô falando, eu não tô sabendo nada. Mas beleza, aí chegou a pandemia, o que você acha que mudou de Uber de lá pra cá? Cara, mudou tudo, mudou tudo. O que aconteceu? A pandemia, ela mexeu principalmente com o nosso custo. Se você pensar assim, poxa, em 2019 eu comprava um Kwid a 26, 30 mil. Em 2022 o Kwid foi para 50, 60. 78. Hoje. Eu acho que é isso. Então hoje é 74 mil, você compra um Kwid na promoção. Mas 2021, 2022 o Kwid dobrou de preço. Caraca, os carros dobraram de preço. O combustível é a mesma coisa. Se a gasolina ela ficava entre 4 e 5 e pouquinho, de repente a gente viu o combustível batendo 7. R$8 em algumas cidades. Na época dos caminhoneiros lá, Exato. Então o custo subiu muito, só que apesar do custo subir, isso é um problema Brasil, o salário das pessoas não subiu. Olha, isso é verdade. As pessoas continuam ganhando. As pessoas hoje não ganham o dobro ou o triplo do que ganhavam há 5 anos atrás. E aí o aplicativo meio que gerou um problema para as empresas. Eu preciso pagar um pouco melhor para o motorista, porque o motorista está tendo um custo maior, ao mesmo tempo que eu não consigo cobrar muito mais caro do passageiro, apesar que a gente sabe que eles estão cobrando mais caro, mas não é sempre, né? Sendo que as pessoas não ganharam muito mais. Então eles começaram a ter que equilibrar melhor isso. E junto com isso tem a questão de que a própria Uber, que é quem hoje dita a regra do mercado, o mercado segue a Uber, ela cria tendência, o mercado, e as outras empresas copiam. A Uber chegou num ponto que quando ela abriu as ações na Bolsa em 2019, ou seja, ela abriu a empresa para o mercado para captar investimentos. Quem investiu na Uber falou, eu quero dinheiro, eu quero retorno. Ou seja, eu preciso dar lucro. Exato, então assim, foi uma série de coisas que mudaram em pouco tempo. Então o custo subiu, né? Ao mesmo tempo que as pessoas não estavam ganhando muito mais, mesmo assim a empresa tinha que dar lucro. Então ela assim, eu preciso dar um jeito de cobrar mais do passageiro, pagar menos para o motorista, para eu ganhar mais dinheiro. Mas o custo do motorista é maior. Ele que se vire. Mas você acha que deveria a chave depois que mudou a diretoria também? Que saiu... Que entrou... e aí entrou... O Travis, entrou o Dara? O Dara, e aí os caras focaram realmente em dar lucro. Na verdade, assim, a saída do Travis e a entrada do Dara foi aquele negócio. É que a empresa vinha numa pegada muito diferente. Até quem assistiu a série da Uber, se não assistiu, assiste, que é bem legal. Você consegue entender como é que era a empresa naquele momento. O Travis, ele foi para a empresa o que ela precisava naquele momento de agressividade. Assim, a Uber só virou o que é porque eles desrespeitaram a lei, fizeram o que não podia, invadiram mesmo o mercado, não estavam nem aí. E foi o cara que a Uber precisava naquele momento. Só que chegou um ponto que assim, a Uber agora precisa se tornar uma empresa séria, responsável, atender à legislação, cumprir as leis, tratar... Eles falam que tem que tratar melhor o trabalhador, às vezes não é o que a gente quer, mas é o discurso deles. E também a empresa precisa dar lucro, precisa ter essa virada de chave, porque está entrando mais dinheiro de fora, mais gente investindo na empresa com a abertura de capital, e essas pessoas vão querer o retorno, porque senão a empresa quebra. Aproveitando com isso, mas uma coisa que retrata na série é o seguinte, não era para existir o UberX. Era só Black. Não é que não era para existir, não existia. Quem criou o UberX foi a Lyft. É isso aí. Foi a Lyft. Assim, a Uber ela nasceu com a proposta do executivo, do Black, do Premium. Eles criaram um aplicativo com essa ideia de diferencial. E aí, obviamente, quando você cria alguma coisa e dá certo, e a Uber deu certo, começou a ganhar dinheiro, vem o concorrente. E aí o grande concorrente da Uber nos Estados Unidos foi a Lyft. Ou seja, o popular veio da Lyft. Aí a Lyft precisava entrar, só que a Uber ela amarrou muito. Por ela ser a primeira, ela meio que abraçou os motoristas e a galera ficou meio que amarrada nela. E ela começou a pagar uma série de, como ela faz até hoje, incentivo, promoção, pro cara ficar só com ela. E aí começou o X lá. Aí a Lyft ficou com um problema, assim, eu preciso concorrer com a Uber, só que o motorista tá preso lá. Porque ele tá amarrado por promoção, enfim, ele tá preferindo lá do que aqui. Onde é que eu vou tirar motorista se não tem?
E aí eles tiveram a ideia assim, pô, e se nós de repente transformasse a pessoa comum, né, aquela mãe de família que tem umas horas livres, um aposentado, ou a pessoa que está se deslocando para o trabalho, num motorista. E a gente começasse a criar carona remunerada. Essa ideia de carona remunerada não veio da Uber, quer dizer, veio da Lyft. Então a princípio a Uber era como se fosse um táxi executivo. Era um premium, um serviço premium. E aí depois veio o X. E aí, você acha que essas concorrências, aí já vindo pro Brasil, tá? Aí já veio pro cenário Brasil, começou com Black, 2014. Sim. Depois começou o Uber X. Depois da 99, que era 99 táxi, entrou no Pop também. A Didi comprou e entrou no Pop. Antes de ser... já tinha entrado? Antes. Beleza. Depois veio a Cabify, beleza? Você acha que... E aí veio o InDrive na pandemia. A InDrive em 2019. Você acha que essas... você ter concorrente é melhor para o consumidor? Mas para o motorista, estreitou o custo cada vez mais para baixo? O que você acha? Cara, depende, cara. Eu sei que muita gente... Tem gente que acha, não, tinha que ser uma empresa só. Assim, cara, eu não concordo, porque a partir do momento que você tem monopólio, você fica refém. Hoje a gente ainda tem, gostem ou não, bem ou mal, você tem 2 ou 3 opções, pelo menos. Certo. Se você roda com Uber 99 InDrive, cara, se a Uber em algum momento está pagando mal, você pula pro outro. Que é o que eu faço e muita gente faz. Mas isso também depende muito do movimento da empresa. Por exemplo, a 99, o Fernando veio conhecer aqui, 99 Electric Pro, o Plus, que é diferente. Quantas vezes a gente nos vídeos, sem ter contato de conversar com ninguém, falava, não sei porque que a 99 não faz o Black, não sei porque que a 99... Aí os caras, do nada, resolvem criar alternativas novas. O que eu vejo hoje, uma forma do motorista ganhar mais, o que eu percebo, Fernando, é que as empresas, devido à concorrência, o InDrive provocou o InDrive revolucionou e trouxe um conceito diferente. Que aí trouxe o Promo e o Plus. O Promo e o... Não. O InDrive, ele trouxe a ideia do negócio. Certo. O InDrive, assim, porque até então, até a chegada do InDrive, quem precifica a corrida é o aplicativo. Perfeito. O motorista não tem. Em momento algum, dá pitaco, né? Eu quero que o meu valor seja mais ou seja menos. Só o multiplicador que ele aceitava mais alto, só isso. Mas a gente não. Mas assim, ainda assim não depende do motorista. Quando o InDrive trouxe a ideia do Negocia, a ideia do InDrive é o quê? Né? Que o motorista e o passageiro se acertem. Bem ou mal, muito ou pouco, o InDrive nesse ponto, assim, ele traz esse conceito de que, cara, o negócio é teu. Tu que sabe quanto é que tu tem que cobrar naquela viagem, não eu. Não sou eu o aplicativo que tem que dizer, não, essa corrida aqui é mais. Mas aí empurrou para baixo as categorias, a concorrência. Foi o InDrive ou foi os motoristas? Não, também, mas eu digo assim, mas aí... Tu tá entendendo? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Isso gera um dilema. O dilema que eu quero dizer é o seguinte, mas aí a Uber começou a perder mercado, a 99 começou a perder mercado. O que elas fizeram? Trouxeram o Promo e o Poupa na pandemia. Não, mas o Promo na pandemia veio para ajudar o passageiro? Ou foi uma desculpa isso? Não. O Negocia e o seu preço são respostas ao InDrive. Sim. O Promo e o Poupa não tem nada a ver com o InDrive, porque o InDrive em 2020 e 2021 não fazia nem cosquinha. Mas eu acho que tanto que eu fiquei um ano cadastrado no InDrive, não liguei aquilo. Aqui em São Paulo tocava. Tocava. Mas assim, o que mexeu no Promo e no Poupa foi o quê? Foi um momento que as pessoas não queriam sair de casa, tinham medo de sair, evitavam ao máximo. E aí, se precisava sair ainda, não tinha muito trânsito, o cara às vezes tinha o próprio carro. Sim. Pra que queria pagar? Mas aí ferrou o motorista porque pagava muito mal, é isso que eu tô querendo dizer. Beleza, aí aí acabou isso aí, e aí a gente veio pro modelo atual que mudou tudo. Hoje é tarifa variável. Assim, como você enxerga os aplicativos hoje? Assim, a partir do momento que a Uber começou a colocar o valor da viagem no cartão de chamada, o jogo mudou. Assim, mudou da água para o vinho. Se até aquele momento a gente tinha pouca gerência sobre... Porque aquilo, 2019, 2020, a única coisa que a gente tinha diferente é ter uma noção de pra onde é que ia. Sim. Depois começou a mostrar o bairro, né? Mostrava só a região. Essa viagem é para Zona Norte, Zona Sul, ou é para o centro, enfim. Era só o que a gente tinha. Você tinha uma noção para onde você ia, mas ainda assim era um trabalho pouco estratégico, era muito mais executivo. A estratégia consistia mais em você estar num horário de maior movimento e tentar evitar regiões muito ruins. Era só o que a gente tinha. E de repente a Uber virou a chave para esse modelo que uns gostam e outros odeiam. Mas aí nesse modelo você arrisca dizer que hoje
é mais fácil o motorista quebrar do que antes. É mais fácil ele perder dinheiro. Mais fácil ele perder dinheiro. Porque assim, ó, se você tenta trabalhar hoje do jeito que você trabalhava 5 anos atrás, que era o que a gente brinca que é o dedo nervoso, ou o cara que aceita tudo, que é o cara assim, não, eu tenho que fazer dinheiro rápido, eu tenho que fazer corrida, e ele está aceitando tudo, são dois problemas. Um, você nunca tem a certeza de quando você vai ganhar, porque por mais que, não, mas eu tô só pegando as corridas de maior valor, ou as corridas, cheguei no final do dia, consegui fazer, sei lá, 300, 400, 500, não é o quanto você ganhou no aplicativo, é quanto você gastou, que vai definir o quanto vai sobrar no seu bolso. Então, se hoje você trabalha de qualquer jeito, você nunca sabe quanto você vai ganhar no final do dia, porque você não tem controle sobre a sua despesa. Você só está botando corrida para dentro, mas o quanto você está gastando... Porque hoje uma corrida, ela é oferecida um valor lá... A mesma corrida toca por 5, 6, 10 valores diferentes. Tá. Vou rodar 5 km para ganhar 20, 15, 10 e às vezes 5. Na sua opinião, o que o motorista deveria fazer para ele tentar sobreviver ou ter lucro? É fugir do segundo problema. Fugir do problema de quebrar. Exato. Pelo menos não quebrar. Porque na hora que você aceita tudo, ou você não controla o que você está aceitando, você não controla o seu custo. Então você meio que está dizendo, aplicativo, não estou nem aí. Ou seja o que Deus quiser. E você também está terceirizando a responsabilidade do seu ganho. Porque daí quem controla o ganho do motorista não é você, é a Uber. Porque eu acredito que isso existe. A tecnologia permite que o aplicativo, ele sabe quanto você está ganhando e quanto você está gastando. Eles estimam. Com certeza. Você cadastra o seu carro. Eles sabem qual é o carro. Teve uma época... Eles sabem o carro que você tem, o modelo que é, Eles sabiam que tinha um carro mais... Teve uma época que o do Onix chegou ao seu carro mais vendido. Hoje deve ter mudado, né? Mas acho que lá o Onix ele chegou a ser o carro mais utilizado pelos motoristas. Porque era o que tinha o menor, assim, era o carro que entrava em mais categoria. Sim. Era um carro mais barato, que fazia tanto a categoria de entrada quanto a intermediária, e se fala que dependendo do horário, principalmente quem trabalha à noite, ele chega a fazer 16, 18 km por litro. Então, poxa, era um carro muito bom, não era híbrido e era mais barato. E o que você vê hoje? Você vê no aplicativo qual é o cenário daqui para frente? O que você enxerga? A gente não respondeu a pergunta. Desculpa, fica à vontade. A gente falou, mas acabou não respondendo a questão do que o motorista hoje tem que fazer para ganhar dinheiro. Isso. Cara, hoje para você ganhar dinheiro, é importante que você entenda o jogo. O jogo é dinâmico, não é aceitar tudo. Você tem que saber muito bem quanto custa o seu trabalho, nem que você faça a conta de padeiro. Pelo menos quanto custa o meu KM pelo combustível. Você pega o valor do combustível e divide pelo consumo, você tem uma noção. O meu carro é, sei lá, 50 centavos é o que custa de combustível para rodar 1 quilômetro. Aí você tem que saber, a minha corrida por quilômetro não pode ser menos, sei lá, de R$1, R$1,50, porque abaixo disso não sobra nada. O básico que o motorista tem que fazer é o quê? Ele tem que pegar o valor... Ele tem que saber o quanto que ele gasta, e a partir daí ele determinar o quanto que ele quer ganhar. Ele colocaria o quê? Prestação ou aluguel do carro, mais o combustível. E no caso do carro próprio, ele vai incorporar o seguro e IPVA. Exato. Eu até tenho uma planilha lá no meu canal, se você procurar lá, é o acelerador de ganhos, onde você coloca todas as suas informações e ela fala exatamente quanto custa o KM do seu carro. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui a planilha do Fernando. E aí você consegue saber exatamente, na casa da vírgula, o meu custo por KM é tanto. E aí nessa planilha você coloca, eu preciso ganhar, sei lá, 5 mil limpo por mês, aí você coloca isso lá, e aí ela vai te dizer, para você pagar o seu custo e ganhar 5 mil limpo por mês, você tem que fazer tantos reais o KM. Aí você consegue saber, quando tocar uma corrida na tela, se eu aceitar desse valor para cima, eu estou ganhando dinheiro, dele para baixo eu não estou chegando no meu resultado. Beleza, então a gente falou do básico, que é gestão financeira. E o que escolher corrida. Escolher corrida. E o que você vê de cenário? Por isso que a gente usa o Gigo também, né? Vamos falar, porque o que eu mais mostro aqui no canal é o Gigo. No Gigo, você sabendo o seu custo, você configura ele. Na hora que toca o verdinho, corrida ok, vermelho, corrida ruim, amarelo, intermediário. Mas não se lembre o seguinte, você tocou uma corrida verde, se lembre que se ela vai para um lugar ruim, já era. Você vai pagar o retorno e aquele lucro vai ser jogado no lixo. Então é importante dizer. Toda corrida tem que te levar para a próxima. Se tu pega uma corrida que tá te levando para um lugar muito ruim, ou ela paga a ida e a volta, ou você nem vai, senão você vai perder dinheiro. Isso eu vi muito em São Paulo. Eu tava no rádio com alguns motoristas e a galera perguntou, eu vi que tinha uma turma nova nesse dia daqui de São Paulo, e os caras falando, tal corrida para tal lugar, vai. Eu assim, cara, só vou. Eu que não sou daqui sabia assim, tu vai, tu não volta, não paga. O cara se emociona, 80, 90 reais uma corrida, mas ele vai ver 40, 50 quilômetros. Não vale, e aí 1h20, 1h30, 1h40, cara, daqui a pouco você tá 2 horas no trânsito. E vamos ser sinceros, ainda mais a 99, que às vezes dá uns apagão.
Tem uns momentos que não toca tanto. Tanto O aplicativo. Uber, cara. E aí o que acontece? A gente precisa Você pega uma mensurar corrida tudo daqui isso. pra Jundiaí pagando pouco? Cara, tem que pagar bem. Pois é. Ou no horário, só se for no horário tipo muito ruim, que aí se for uma corrida que vai me oferecer um bom dinheiro, aí talvez eu faça, mas isso é muito pontual. Bom, vamos lá. O que eu quero perguntar pra você é o seguinte: o que você vê daqui pra frente nos aplicativos? Tipo, o cenário do motorista daqui nos próximos 2 ou 3 anos, para não fazer uma conta muito à frente. Chegou o cenário de carro elétrico, híbrido. Tá mudando muita coisa, né? Custo, Tá ajudando. Mas o que você vê daqui para frente? Será que um dia esses carros vão andar sozinhos, os motoristas vão estar tudo demitido? O que vai acontecer aí? Cara, eu acho assim, no curto prazo isso não deve acontecer. Mas eu acredito que isso num time aí de uns 10 anos, eu acredito que antes de 10 anos a gente vai ver carro andando sozinho no Brasil. Olha aí. E tem gente que diz, não vai. Vai. O carro ele vai ser programado para ser esperto, ele não vai ser bobo, ele não vai pegar uma corrida daqui e vai se enfiar lá dentro da Brasilândia. Ele vai omitir, ele vai selecionar as melhores rotas. Isso. Ó, esse carro pode andar essa rota. E ele vai ficar fazendo só aquele filé. E eu falei errado, não é omitir, ele vai compactar, ele vai ser inteligente, né? Você acha que eles vão pegar um carro autônomo e vão deixar ele entrar em qualquer quebrada, em qualquer brete, qualquer viela? Vai rodar só dentro daquela área que é a área mais... É igual a opção de corridas, a área que você seleciona no aplicativo da Uber ele vai fica só rodar ali. Só em algumas regiões, mas já vai começar ali tirando o nosso espaço e aos poucos ele vai crescer. Mas o cenário dos próximos 2 anos, o que você enxerga? Cara, nos próximos 2 anos a gente vai ter a virada de governo. Eu acho que agora qualquer coisa com regulamentação vai ser mais difícil, mas isso deve voltar em 2000 Tá você falando do Coutinho, já ontem eu vi o Daniel Agribon já montaram uma comissão agora para falar de aplicativo de novo. Eles estão tentando agora pegar vários projetos e fazer um projeto só, ou seja, eles ainda estão tentando dentro desse governo mexer em alguma coisa, obviamente com o objetivo de arrecadar. Mas também jogar pro ano de eleição, talvez, essas paradas aí. Aí não aprova. Você acha que não? Assim, se eles não conseguirem aprovar alguma coisa até o final desse ano, que eu acho muito difícil, ano que vem não aprova nada. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição, é verdade. O governo não vai fazer nada que incomode eleitor em ano de eleição. Mas eu acredito que para 2027, isso é algo que deve voltar com força. A questão de regulamentação de novo. É muita gente trabalhando, cara. São quase 2 milhões. Se botar os entregadores, então, vai para 3, 4 milhões de pessoas trabalhando. Cresceu muito, né? É muita gente trabalhando sem nenhuma espécie de controle do governo, e o governo não gosta disso, e sem arrecadação. E vamos ser sinceros, a gente nem faz ideia do que seria hoje o Brasil se não tivesse. Porque hoje a pessoa fica desempregada, mas ela tem Uber, ela tem uma diminuição de renda, ela vai lá e faz um biquinho. Ela não tá ganhando tão bem no emprego, ela vai lá. E as próprias empresas, hoje você vai trabalhar numa empresa, tava conversando, olha só galera, tava conversando com os colegas que trabalham em negócio de ônibus. Cara, as empresas estão investigando a vida dos motoristas, dos cobradores, pra saber se não faz, porque os caras chegam no feriado prolongado, os caras metem atestado e não vai trabalhar e vai rodar. Você acredita nisso, cara, que tá assim, cara? Então não tá fácil também hoje você ser empresário e contratar as pessoas, porque a pessoa tá ali, ela compra o carrinho, daqui a pouco ela tá fazendo Uber, você começa a pegar muito no pé, ela, tchau, tô indo embora. Pula fora. Tá? Mas apesar que eu acho que hoje em dia isso tem diminuído um pouco, a instabilidade. O nosso trabalho está num momento assim bem estável, né? O custo tá muito alto, as pessoas estão tendo muita dificuldade em lidar. Quem está conseguindo migrar para um elétrico, como a gente falou ainda há pouco, está conseguindo reduzir bastante o custo. Você pensa, um carro elétrico hoje que nem o que eu tenho em casa, R$38 de energia, eu rodo mais de 300 km. Então assim, é muito... Vale a pena, né? Vale a pena. O custo vai muito lá embaixo, então sobra mais dinheiro no bolso. Eu gravei um vídeo com um colega, só para você complementar o que você está falando. Ele tinha um carro quitado. Muita gente fala, não vale a pena você sair de um quitado para um financiado. Olha só que o carro dele já estava bem rodado. Carro a combustão, tudo. Ele gastava R$3.600 por mês de combustível. Aí ele comprou um Dolphin. A prestação dele é R$2.400. Ou seja, tá sobrando. Tá sobrando. Mas se ele gastar um 500, 600... Só que tem um detalhe, ele só rodava no X. Então o ticket por hora dele era de R$40, 38. Ele foi pro Black, no horário de pico o ticket dele foi para mais de 60, 70. Então ele conseguiu aumentar o lucro. Aumentou o ganho. Pagando. Despesa, aumentou o lucro. Então tá assim, mais dinheiro no bolso. Às vezes você não tem uma entrada, mas tem gente que tem. Então cada pessoa individualmente é de situações diferentes. Mas eu gosto... Mas quem pode... vale a pena. É legal. Não desabora. Eu venho conversando bastante com a galera que tem, é unânime mesmo. Sim, ninguém foi pro elétrico e disse não vale a pena e voltou pro carro a gasolina. Não conheço um motorista.
Né? O único caso do motorista que talvez vá para o elétrico e volte é o cara que não consegue carregar em casa. É complicado, né? Fica mais difícil. É a única coisa, tipo assim, ó, você não tem carregador em casa, ou dá para deixar num parente, alguém próximo, aí pode ser uma dor de cabeça muito grande para você, porque você vai precisar todo dia em algum lugar carregar para depois ir trabalhar, você vai perder muito tempo. A gente tá quanto tempo aqui? Aqui eu já tô eu cheguei aqui, era 11 e pouco, 2 horas já. 2 horas, então tem esse lado aí. Mas vamos lá, eu vou finalizar esse vídeo, que virou um podcast. Você sabe que 36% de quem assiste meus vídeos já assiste pela televisão? Depois eu vou te mostrar, 36, 32. Não, o meu é 10%. A maioria é a galera do dia a dia, no telefone. Que coisa, eu tô com um vídeo longo, acho que o pessoal deixa pra assistir em casa. Pode ser. Pô, isso é bom, né? Porque o pessoal bota no 2.0 então, na televisão lá. Uma dica pra vocês, né? Dê fonezinho de ouvido, eu você faço tá trabalhando, isso. deixa rodando. Eu gosto de finalizar sempre esses bate-papos, Fernando, falando o seguinte: uma mensagem para o motorista que está com dificuldade ou que está começando, e o segundo é o recado para as empresas de aplicativo. Então são 2 perguntas. Qual conselho você daria para quem está começando ou quem está com dificuldade? E eu deixo o microfone aberto para você falar o que você quiser, dar bronca, xingar, puxar a orelha de Uber 99 em Drive. Então tá, eu quero começar terminando de responder uma pergunta que a gente acabou não respondendo, né? Que é como vai estar o mercado nos próximos 2, 3 anos. Eu digo para você o seguinte: o cenário não deve melhorar, a gente não vai ver aumento de ganho num curto prazo. Eu acho que vai continuar andando meio que de lado. A grande diferença, o pulo do gato nos próximos 2, 3 anos, e que vai permitir que o cara continue trabalhando, vai ser reduzir o custo. Então hoje, se na sua situação está sobrando pouco dinheiro, cara, não conte que as empresas vão ter pena de você e vão subir o valor. Pelo contrário, vai andar de lado. Às vezes até pode cair um pouco, dependendo da situação econômica do país. Porque o que baliza muito o ganho do motorista é até quanto a pessoa está disposta a pagar, para ver o quanto que a empresa vai descontar dela e quanto que sobra para você. Então, se as pessoas começarem a pagar menos da viagem, que foi o que aconteceu na pandemia do Prom e Poupa, era menos gente pedindo e eles tiveram que baixar o preço. A gente pode viver esse cenário de novo. Pode ser que com a crise que o país anda passando aí, com a economia ferrada do jeito que anda, quem acompanha um pouco de política e economia principalmente, vê que o Brasil está numa bomba relógio. Então pode ser que a inflação dispare ainda mais, as pessoas tenham menos dinheiro e aí isso pressione o valor da tarifa mais para baixo. Então a probabilidade de a gente ganhar menos é maior do que aumentar. E aí eu te pergunto, se reduzir um pouco a tarifa, vai valer a pena? Vai sobrar dinheiro? Então já é importante desde já você, motorista de aplicativo, pensar assim, cara, como eu consigo reduzir o meu custo? Que é uma coisa que eu sempre fiz ao longo da minha trajetória, como a gente viu nesse vídeo. Né? Fui de um carro para o outro, fui para o GNV, fui para o híbrido, passei para o elétrico, sempre com o objetivo de, cara, reduzir sempre o custo, porque a tarifa anda de lado. Você pensa, R$ 4,50 em 2016, R$ 5,50 agora na tarifa mínima e as outras dependem da corrida, o ganho foi meio que de lado. O que mudou foi o quê? A minha despesa, que eu fui sempre apertando ela para baixo para sobrar um pouco mais de dinheiro no bolso. Então, se você quer continuar trabalhando com um aplicativo durante 1, 2, 3 anos, cara, cuida muito da tua despesa. Foca muito em reduzir, seja com carro elétrico, seja com carro GNV, seja com carro mais econômico, procure seguro, proteção, enfim. Avalie bem o quanto você gasta para trabalhar e tenta reduzir isso ao máximo, que é a melhor forma de você manter ou às vezes até aumentar um pouquinho o seu lucro. Outra, se na sua cidade está muito ruim, então às vezes é jogo mudar de cidade. Se não, eu amo, eu adoro ser motorista aplicativo, mas eu moro no interior do interior e aqui não funciona, não ganha bem nunca, ganha R$100. Às vezes vai para uma cidade maior, cidade diferente. Eu já vi vários motoristas mudando por cidade do Brasil. Por mais que pareça para muita gente ser algo muito complicado, tem muita gente que faz isso sim. Tem muita gente. Eu conheço muita gente que já foi para Floripa, muita gente que já foi embora de Floripa, uns que vieram para São Paulo, foram para o Rio, foram para Belo Horizonte, foram para o Nordeste. O pessoal foi se ajeitando, cara, assim, ó, vou procurar uma cidade melhor, que me atenda e que tenha um bom ganho para trabalhar, porque, não, mas aqui na minha cidade tem que dar certo. Às vezes não vai dar. Então tem isso em mente também. E é aquele negócio, é um trabalho que se você quer continuar nele, você não pode terceirizar a responsabilidade. A Uber, a 99, os aplicativos é que vão ter que resolver o problema. Não. Você tem que resolver, porque se você esperar por eles, você vai esperar sentado. E para as empresas o recado que eu deixo é, cara, é um tripé. Por mais que talvez algumas, como a própria Uber, vislumbra no futuro não ter mais motorista, até que você chegue lá você vai precisar da gente. Então reconheça e procure equilibrar o jogo. Não tente só ganhar em cima do motorista. Tente ouvir, tente escutar, tente conversar. Traga o motorista para o seu lado. Acho que uma coisa que a gente sentiu muito nas empresas nos últimos anos é um distanciamento.
A própria Uber, eu lembro que a Uber no começo aqui em São Paulo fazia jogo de futebol, cara. A Uber jogou, você pensa, os funcionários da Uber jogavam futebol com os motoristas para trocar ideia, experiência, ter confraternização, para ter todo mundo junto. Isso se perdeu, a empresa foi crescendo, foi expandindo, hoje em dia eles lá em cima, nós aqui embaixo, essa briga, né, eles tentando baixar o nosso ganho, nós tentando subir, ficamos nessa luta, então acho que tem que mudar esse cenário, acho que a empresa tem que entender que sem carro, sem motorista, sem viagem. E aí eles não ganham dinheiro, então eles precisam da gente, gostem ou não, eles precisam. Não tratar apenas como número, né? Exato, não tratar como número, não tratar como exceção. Ah, aconteceu alguma coisa com o motorista em algum lugar. Ah, mas é um motorista de 2 milhões. Mas pô, cara, aconteceu com um. Para a família dele, aquele um ali é importante. E não sair bloqueando injustamente também, que isso é uma coisa que a gente fica chateado absurdo, também, né, cara? Que gera muito problema aí, até das contas fake e tudo, esses bloqueios sem direito à defesa, sem escutar o motorista, é aquilo. Tem que se aproximar. Acho que as empresas têm que se aproximar mais do motorista, conversar mais, estarem mais perto. Né? De todas hoje, sem querer puxar o saco, mas é uma verdade, a que mais tem procurado melhorar tem sido a 99. A gente vê isso pelo próprio aplicativo. O aplicativo da 99 há 5 anos atrás não era o que é hoje. Com uma série de informações, perfil de passageiro. Não é o aplicativo perfeito, não. Tem bastante coisa para mudar? Tem. Mas de todas as empresas é a que a gente tem visto assim que tem melhorado mais. Ela saiu na frente, sempre na questão da segurança, né? Sim, que era um problema sério. E agora ela está trazendo novas categorias. Eu costumo dizer o seguinte, a sacada aqui em São Paulo do 99 Expresso, eu achei uma categoria que ajuda. Sim. Porque às vezes o motorista que tem um carro simples, ele consegue pegar uma corrida que paga bem. Sim, porque o passageiro está disposto a pagar mais que ele quer ir embora. E isso é uma sacada. Às vezes a empresa não consegue melhorar a categoria que paga menos, que é a 99, mas está tentando melhorar no Expresso, no Plus, nas novas categorias. E eu queria complementar uma informação que você falou. O Fernando falou sobre o mercado se ajustar. Olha só, gente, a economia está ruim, ok? Olha como as empresas devem pensar. Eu estava aqui escutando o Fernando falar e fiquei pensando. Muita gente hoje não consegue ter um carro, Fernando. Sim. Você acha que algumas pessoas não queriam comprar um carro, gente? Você acha que as pessoas querem ficar pagando Uber? Depender, né? As pessoas queriam, só que o carro tá tão caro que essa pessoa, essa pessoa não consegue comprar carro. Sim. Ela não consegue. Se ela comprar um carro com o salário que ela ganha e ela colocar um seguro e a gasolina, acabou a renda dela. Aí ela fica andando de aplicativo. Isso gera uma demanda pra gente. Vamos supor que a economia melhor, a economia está ruim, então as corridas pagam mal, porque precisa que essa pessoa ande de Uber. Se melhorar a economia, pode ser que essas pessoas comprem carro também. Então é uma coisa muito louca que a gente não consegue administrar. É que depende, de repente assim, aí a economia melhora, sobra mais dinheiro, aí a pessoa não vê necessidade de usar um carro, continua usando o aplicativo. Também. Então é muito louco isso. Porque assim, ó, você pensa que no início muita gente vendeu o carro. Quando o Uber se consolidou, no muita gente fez a conta, né? Muita gente fez a conta e, cara, não compensa mais. É mais jogo eu pedir um carro do que eu ter um carro em casa parado. Mas hoje eu escuto algumas pessoas falando que quer ter o carro. Porque não consegue carro. Mas só que o carro tá caro. O carro tá caro. E aí, é igual, para fechar esse assunto, eu vejo muito motorista falando assim, eu vou voltar pro CLT. Só que se você voltar pro CLT, você tem que arrumar um trabalho bom, porque para você ter um carro com o que você ganha no CLT, você tem que ganhar bem. Aí o cara faz Uber extra para pagar o carro. Só se ele fizer como renda extra também, né? Eu digo assim, acho que não são, eu acho, né? Pode ser sua suposição minha, mas acho que depois que você bebe dessa cachaça, você não sai. Cara. É complicado. É difícil. Você tá em casa à toa, vendo televisão, tá chato, você tem aquele boletim te incomodando, pô, meu salário tá meio na estica, vou sair fazer umas corridinhas. É isso aí. Você tá lá de bobeira, você abre o aplicativo, tá dinâmico, eu duvido que o cara tá dinâmico, o carro tá parado. Vou ali fazer o do churrasco, pelo menos. Vou ali. Galera, quero só agradecer o Fernando pelo bate-papo, foi bem legal. Só finalizando, o que você tá achando desse carro aqui? O que você tá achando do carro? Fala um pouquinho. Assiste o vídeo no meu canal pra ver se... Olha aí, então... Vai lá no meu canal. Vai assistir, vai sair lá no seu canal. Boa, hein? Lá eu vou falar. Criou uma estratégia boa, hein? Fernandão, obrigado, tamo junto. Que agradeço. Saiu esse vídeo, já dá aquele like, já se inscreve no canal, segue o Fernando lá também, assiste o vídeo que ele vai falar um pouquinho sobre a experiência aqui em São Paulo. Pode deixar. Tamo junto, galera. Valeu, tchau, tchau.